Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, né, à aula passada, tá bom? A aula 1 de hospitalização infantil. Diante de todo aquele cenário, né, que eu havia conversado com vocês, né, diante de tudo aquilo que nós conversamos na última aula, referente aos medos, às angústias, às frustrações, tanto dos pais quanto da criança e do adolescente, a gente inicia agora, né, como que são os tratamentos para isso, tá? Então, neste cenário, a enfermagem deve inserir de maneira a tornar o mais agradável possível essa estadia dessa criança no hospital. Não só da criança, mas também dos pais, né? Então, garantir um conforto, né, através de acomodações. Então, o familiar ele precisa de uma cadeira, um local para ele possa dormir, precisa ter suas refeições diárias, né, o acompanhante, assim como a criança também precisa de toda a atenção de toda a equipe, tanto do médico quanto da equipe de enfermagem. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um médico, tá? E uma enfermeira. Observe que na mão da enfermeira tem um balãozinho, né? Uma bexigazinha com um olhinho, um narizinho feito de luva. E aqui nós temos o médico desenhando com a criança. Por quê? Porque através do desenho a criança consegue expressar, né, os seus medos, as suas angústias. Mas é uma forma lúdica de trabalhar com a infância, né? Não sei se vocês já viram, hoje nós temos médicos que se vestem de super-herói para poder trabalhar. Então, pediatras, né, que tem o seu consultório, e que quando a criança chega no consultório dele, ele está vestido de um super-herói. E não só ele vestido de super-herói, ele utiliza, né, de artifícios, bonecas, carrinhos, para poder se comunicar com a criança, né? Eu falo muito sobre a ideia da utilização da boneca, que eu vou falar mais para vocês mais para frente. A gente utilizar a boneca como uma forma de mostrar para a criança qual o procedimento que será feito com ela. Então, pega-se a boneca, mostra para a criança como que a criança vai fazer o procedimento na boneca. Então, pega-se. Isso eu já vi, tá, pessoal? Já vi dando certo numa clínica de vacinas lá em São Paulo. A menininha, né, ela chegou para fazer a vacina e foi dada uma boneca para ela. E antes dela fazer a vacina, antes de, né, administrar a vacina, a enfermeira pegou a boneca e falou assim, essa aqui é a bonequinha, né, Maria, Suzy, né? Então, essa aqui é a bonequinha Maria. Eu vou te dar essa seringa e você vai injetar na Maria, no braço dela, a vacina. Mas você tem que conversar com a Maria para ela ficar quietinha, tá bom? Porque senão pode atrapalhar a você a fazer a vacina. Então, a criança, ela começa a entrar num mundo em que ela se vê como adulta na situação e não se vê como criança da situação. Então, a partir do momento que ela pega a boneca e faz o procedimento na boneca, ela se vê como adulta da situação. E aí, quando a enfermeira fala assim, agora eu vou fazer a vacina em você. E você vai ter que ficar quietinha, igual a Maria. Tá bom? Segura a Maria no colo que eu vou fazer a vacina. Né? Então, ela se torna adulta frente a isso. Por quê? Porque ela viu que a Maria teve que ficar quieta e ela também ficou quieta. E foi muito interessante, porque realmente a criança se mostrou uma adulta. Você via nitidamente que a criança que tomou a vacina, ela estava em outro perfil. Ela estava em outro quadro. Ela incorporou a adulta responsável pela boneca Maria. Entendeu? Então, é uma psicologia muito interessante trabalhar com a boneca. Fazer a criança se tornar adulta frente à utilização da boneca, tá bom? É muito interessante isso, além de a gente poder explicar para ele o que será feito com ele, tá bom?
Gostaria de sensibilizar os profissionais da área de saúde para que consigam captar as reais necessidades das crianças com a maior paciência possível. Então, como nós havíamos conversado na última aula, é muito importante que os profissionais da área de saúde, eles entendam que a criança, ela pode ter os dois extremos de reação. Tanto o extremo de ficar triste, quanto o extremo de agressividade. E que nós, como equipe de enfermagem, nós temos que ter empatia com essas crianças e essas mães. Ou seja, saber sentir o que o outro está sentindo, tá? E tentar aí tratar esse paciente, tratar essa mãe sempre de forma humanizada, humanística, tá bom? O toque é sempre muito importante. Aqui nessa figura a gente tem o toque, tá vendo? O toque, ele é muito importante. O tocar, o conversar olho no olho com a criança, o abaixar para conversar com a criança, tudo isso é muito necessário. Às vezes a enfermeira ou o técnico, ele chega na beirada do leito, só conversa com a mãe. Olha, eu vim fazer medicação no seu filho. Só. E com a criança. É ela que vai receber a medicação. Por que não utilizar uma bonequinha, a Maria, a Joana? Pega a bonequinha e fala aqui, olha, eu vou dar a medicação para a Maria e você também vai tomar a sua medicação. Tá? Então, dê a sua medicação para a Maria. É importante fazer a criança se tornar adulta. Isso que é importante, tá? Não esqueçam de fazer de trocas de papéis. Fazer ela se tornar adulta frente a uma boneca. Ou, né, pode ser até uma luvinha que seja. A figura materna representa conforto, segurança. Deixa eu voltar aqui, pessoas. Aqui. O que a gente tenta frisar? Que o acompanhante mãe, ele é muito importante para o desenvolvimento, né, e a melhora da criança hospitalizada. Então, a gente trabalha a figura materna, em vez de avó, né, um pai. A figura materna, ela representa um apoio muito grande no processo de internação, tá bom? Então, a figura materna representa conforto, segurança. Quando as crianças internadas podem contar com o apoio da mãe durante a internação, elas se tornam muito mais capazes de suportar os sofrimentos e as ansiedades e as angústias causadas pelo processo de hospitalização. Então, a gente valoriza muito a figura da mãe na internação, tá bom? Isso é muito importante. Para que a assistência de enfermagem seja efetiva, deve-se compreender o impacto da hospitalização nas crianças e em suas mães, observando suas reações e buscando junto à equipe, principalmente aos psicólogos, ao psiquiatra, ao próprio médico, para que se possa, né, desenvolver um melhor trabalho possível. Então, a gente tem que ter empatia com essa mãe. Nós temos que ter empatia com esse bebê, com essa criança, com esse adolescente, tá? Dar o apoio necessário emocional, utilizar do toque, utilizar do diálogo, utilizar do olho no olho, principalmente com a criança e o adolescente, tá bom? Isso é muito importante. Então, a brincadeira é muito, pessoas, para quem já fez estágio em pediatria, para quem já trabalhou nessa área de alguma forma, é incrível o quanto que o brincar melhora a imunidade do paciente. Você vê o paciente todo caidinho, todo triste, e através do brincar, a imunidade dele melhora muito. Ele fisicamente, dá para você ver o quanto que ele melhora. Quando eu fiz a extensão, né, pela UFES de Brinquedoteca e Classe Infantil, eu coloquei a explicação disso. Qual é a explicação do brincar, ele favorecer
tanto para a melhora desse paciente infantil? É o seguinte, pessoas, nós temos 2 sistemas nervosos, como eu havia falado, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático e parasimpático são sistemas nervosos autônomos e eles agem através de coisas externas. Por exemplo, se eu ouço uma porta bater com muita força, alguém começar a gritar, irei acionar o meu sistema nervoso simpático, em que eu terei taquicardia, aumento da circulação, maior fluxo sanguíneo, né, em órgãos vitais, em detrimento com os periféricos, né, com a periferia dos dedos, por isso que a nossa mão fica gelada. Por quê? Porque faz vasoconstrição periférica, porém os órgãos vitais, cérebro, coração, pulmão, eles recebem uma carga de vascularização muito grande, tá? Faz vasoconstrição, taquicardia, e eu tenho os meus estímulos aumentados, tá bom? Através de um sistema nervoso simpático. Em compensação, nós temos o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso também autônomo e que ele vem em um momento extremamente de relaxamento. E também ele vai ser acionado, né, principalmente através das medicações que a criança toma, isso também favorece. A gente trabalha no sistema simpático com a adrenalina, noradrenalina, né? E a gente trabalha com o sistema nervoso parasimpático com os colinérgicos, né? Nós temos os adrenérgicos, adrenalina, e os colinérgicos com parasimpático. E é muito interessante, por quê? Porque a gente trabalhar com o sistema nervoso simpático, a gente faz um sistema de autoimunidade, a gente cria um sistema de autoimunidade, né? E é o que acontece com a criança quando ela brinca. Quando a criança brinca, o seu sistema nervoso simpático é acionado. E através desse sistema nervoso simpático acionado, ele estimula neurotransmissores adrenérgicos, o que observa nesse paciente uma melhora do quadro prostativo dele, uma reação melhor dos órgãos, e isso é muito, muito, muito bom. Então, o fator brincar com a criança em pediatria, ele é muito importante por conta desse aumento da imunidade, aumento do fluxo sanguíneo nos órgãos vitais, isso é muito interessante, tá? E é visível a olho nu, pessoas. Eu vejo isso. Então, aqui nessa figura aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, ele poderia estar todo prostrado, todo triste. Só o fato de eu começar uma brincadeira com ele já melhora, ele solta um sorriso. A imunidade dele já altera, o sistema nervoso simpático dele já é acionado. Então, é muito interessante, tá bom? Quando vocês forem trabalhar em pediatria, quiserem se especializar em pediatria, é muito interessante que vocês aprendam brincadeiras. Aprendam brincadeiras que vocês possam brincar com essa criança no hospital. Brincadeiras que não levem contaminações cruzadas, mas que permita você melhorar o sistema nervoso simpático dessa criança. É muito interessante, tá? Então, tais resultados comprovam cada vez mais o quanto as brincadeiras podem auxiliar na recuperação da criança hospitalizada. É muito interessante, tá? Então, preparar a criança antes de atividades, né, através de atividades lúdicas, para enfrentar de forma mais realista os conflitos de uma cirurgia, de um procedimento. Então, nessa figura aqui, ó, você observa que o médico está mostrando para essa criança o que vai ser feito através de um boneco. Só que quem vai fazer o papel do adulto é a criança. A criança vai passar a fazer o papel do adulto para o médico poder trabalhar com uma mentalidade adulta. E é muito interessante isso, pessoas, porque realmente eles se tornam adultos. Eles criam uma mentalidade adulta no mundo fantasioso deles. Isso facilita a equipe de enfermagem, a equipe médica, poder trabalhar, poder explicar para ele o que será feito, como será feito. É muito interessante, tá bom?
Além, né, do caso do brincar aqui, olha, você vê, olha a diferença quando o sistema nervoso simpático é acionado, tá? É muito bom, é muito favorável. Por isso a necessidade de vocês, né, criarem brincadeiras para vocês fazerem, quem for se especializar e quem for trabalhar em pediatria, tá bom? A participação ativa dos pais nesse momento transmite tranquilidade à criança, atenuando vivências desagradáveis durante a hospitalização. Então, a figura, tanto materna quanto paterna, é muito importante. A gente sabe que existem inúmeros pacientes que só têm a figura materna, ou só tem a figura da avó, ou só a figura do pai. Nós iremos valorizar a figura que está presente com a criança, mas ter a figura paterna também ajuda no processo de hospitalização. Por quê? Porque a criança reflete a presença do pai, a criança reflete a presença de um avô, de uma avó. Então, não só a mãe, mas as visitas que são feitas a essa criança, elas também conseguem refletir em coisas agradáveis, tá bom? E aí, quais são, né, os meios que a gente pode, né, minimizar essa dor, né? Então, existem brinquedos diversos, né? Aqueles brinquedos em que eles vêm com esteto, vêm com uma injeçãozinha. Esses brinquedos a gente encontra em qualquer loja, né, de criança. A gente encontra esses tipos de brinquedos. São brinquedos em que são feitos de plástico normalmente. Então são brinquedos que vocês podem comprar para serem utilizados por você, né, na pediatria. Ou vocês entrarem em contato com a administração para a administração adquirir esse brinquedo e deixar esse brinquedo lá para que vocês possam utilizá-los para procedimentos, né? E como eu falei, são brinquedos de plástico que facilita a desinfecção desses brinquedos. Porque a gente nunca pode esquecer que a gente está num ambiente hospitalar. E dentro do ambiente hospitalar, todos esses materiais eles precisam ser desinfectados. Bom, então pode-se fazer a utilização de brinquedos, personagens de desenhos, né? Como eu falei que alguns médicos se vestem, né, de alguns super-heróis, né? Bonecas, como a boneca que eu falei, a boneca Maria, o bonequinho João, em que a criança irá cuidar desse boneco. Jogos de tabuleiro, educativos, memória, dominó, tá bom? Às vezes jogos até um pouco mais maduros para os próprios adolescentes que estão em processo de internação também. Hoje o adolescente utiliza muito o processo de internação, utiliza muito celular, tablet, computador, tá bom? Os próprios pais, eles levam computador, levam, né, uso o celular. Não é restrito o uso do celular, né? Por exemplo, você pega uma criança, um adolescente aí com neoplasia, nada impede dele ficar no quarto com o celular, entendeu? Bom, jogos de encaixe com peças do corpo humano para poder explicar as coisas, jogo Doutor Opera Tudo, peças de encaixe, né, videogame. O Velotrol, ele tá aqui, mas eu já tive a oportunidade de ver uma criança utilizando o Velotrol no hospital e não é legal, sabe por quê? Porque é assim, na clínica pediátrica, a gente tem aqueles pacientes que estão mais doentinhos, né? Aqueles que estão bem prostrados mesmo, e nós temos aqueles que estão ali só para medicação, que normalmente são os que têm bronquite, pneumonia, né? Eles estão ali só para medicação endovenosa. E aí o que eles fazem? Eles pegam o Velotrol. Velotrol é triciclo, né? Aquele carrinho de ficar andando no chão, que a criança fica dirigindo ele. Então, eu já vi que não é motorizado não, tá, pessoas? É o Velotrol. E aí a criança pegava aquilo ali e ficava andando no corredor, fazendo maior bagunça. Aquele barulho, você tinha que passar para poder fazer alguma medicação, fazer algum processo de enfermagem. E aquela criança passando com aquele Velotrol para lá, aquele Velotrol para cá, uma barulheira, ele correndo
no corredor igual um maluco com Velotrol. Então eu não aconselho, Velotrol eu não aconselho, mas tá aí, mas eu não aconselho, vou até retirar daí, tá? Revistas em quadrinhos, filmes. Nossa, teve uma criança uma vez que ele tava com ele estava iniciando uma paralisia de membros inferiores. Olha como que são as coisas, hein, pessoas? E aí o médico estava fazendo um diagnóstico de inflamações musculares, né? Ele fez um diagnóstico de mioparalisia, uma coisa assim, de membros inferiores, tá? Então, a criança não estava conseguindo andar, pôr o pé no chão. Ela falava que quando ela colocava o pé no chão, doía muito. E ela sentia flacidez muscular. Aí chegou um belo dia, ela pediu um DVD para a família. Que a família comprasse um DVD para ele. Pessoas, ele ganhou o DVD, vocês acreditam que ele voltou a andar? Normalmente? Pois é, essas coisas acontecem, tá bom? Igual criança, às vezes, né, que você acha que quebrou um braço, quebrou uma perna, aí você vai e leva no hospital. Quando chegar lá, a criança, antes de entrar para a sala do raio-x, tá a criança pulando, brincando, sorrindo, dando gargalhada, né? Então, o brincar, ele é muito interessante, tá bom? Mas a gente nunca pode negligenciar o choro, né? De uma criança, nada do que a criança fala, tá bom? Mesmo que ela meio que fantasia as coisas, tá? Utilização de livros infantis, livros de histórias, né? Como é bom contar uma historinha. Se não for para você contar, dê a mãe para ela contar uma historinha para o filho, né? Livros de colorir, eles adoram colorir as coisas. Então é sempre bom ter uma gama de lápis de cor. Lembrando que esses lápis de cor, eles precisam ser desinfectados, né, com água e hipoclorito, né? Hipoclorito, água sanitária e água, tá bom? Para depois fazer a desinfecção. Ou faz mesmo a desinfecção com álcool 70, não pode deixar de fazer a desinfecção com álcool 70. Mas é muito interessante, tá? É muito interessante. É sempre bom a gente ter material para fornecer para eles. Na verdade, pessoas, a brinquedoteca ela é obrigatória, tá? Então, a brinquedoteca, tá vendo? Ó, desde uma lei de 2005, é obrigatório os espaços terem uma brinquedoteca. Então, desde 2005, é obrigatória qualquer área destinada à pediatria e, né, o adolescente, é necessário a utilização e a criação de uma brinquedoteca. Então, desde 2005. Aqui no estado, pessoal, só tem duas. Só tem duas brinquedotecas no estado. E olha que é lei para sua criação desde 2005. Olha quantos hospitais nós temos pediátricos no estado e só 2 têm brinquedoteca. Bom, então a brinquedoteca, ela é um local em que a criança vai brincar. Só que o que foi conversado muito no curso de extensão, né, é que a brinquedoteca, e olha que eu conheço brinquedoteca desde a minha faculdade. Então, desde 2000, 2004, 2005, por aí, a gente já fazia uso de brinquedoteca em São Paulo. Então, São Paulo já tem brinquedoteca há muitos anos, tá bom? Em São Paulo tem brinquedoteca antes da criação da própria lei para brinquedoteca. Isso eu sei porque eu estava lá. Então, assim, e aqui no estado só tem 2. Bom, a brinquedoteca, ela é muito interessante, né? Por isso que eu fiz essa extensão, porque é como se fosse uma especialização em brinquedoteca. A brinquedoteca, ela não é um local só um amontoado de brinquedos. Então, é muito importante que as pessoas saibam que a brinquedoteca ela não é um local onde vai ser colocado um monte de brinquedo e as crianças em oba-oba vão lá, brincam tudo de qualquer jeito,
né? Cada um pega uma coisa, cada um brinca de um brinquedo, quebra as coisas, faz tudo uma bagunça danada e volta para o quarto, tá? Então a brinquedoteca ela não tem esse intuito. A brinquedoteca ela tem o intuito de ter pessoas que gerenciem essa brinquedoteca. Então os brinquedos eles são separados por idade e por tipo de função, né? Qual é a função de tal brinquedo? Desenvolvimento locomotor. Qual a função de tal brinquedo? Estímulo do sistema nervoso simpático. Qual é a função de tal brinquedo? Estimular a fala da criança. Qual é tal brinquedo? É estimular a atividade de concentração da criança. Então, a brinquedoteca, ela tem uma função maior do que só ir lá para brincar, tá bom? Ela tem uma função de desenvolvimento cognitivo infantil, uma função de acionar o sistema simpático, fazer com que essa criança crie um aumento da sua imunidade e um melhoramento para a sua alta hospitalar o mais rápido possível, tá bom? Então, aí nesse quadro, a gente mostra a brinquedoteca, tá vendo? Onde todas as crianças participam e todas elas têm a mesma função, o que fazer. São crianças doentes, pessoas. Olha a carinha delas. E elas estão doentes, internadas. É muito interessante. E você observa aqui, né, as responsáveis pela brinquedoteca. Elas são responsáveis para organizar os brinquedos. Os brinquedos ficam guardados em caixas de acordo com a função e com a idade que a criança vai brincar. Então, não tem como colocar em um bebê de 3 anos para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, é dividido também por faixa etária e funções. Isso aí tudo em esquema de cores, tá bom? Então, por exemplo, a cor azul é para tal idade, a cor vermelha é para tal idade. Isso tudo faz parte do curso que eu fiz e é muito interessante, porque é um curso que você aprende a construir uma brinquedoteca, tá bom? E é muito interessante porque a gente trabalha com esquema de cores, né? E trabalha com desenvolvimento e designação. Então, não é só chegar lá, tudo bagunçado, cada um pega o seu brinquedo. Na porta, a própria pessoa responsável pergunta, né? Ou vai estar no prontuário do paciente a finalidade, o que ele precisa desenvolver de forma cognitiva. Então, a moça vai lá, a responsável pela brinquedoteca, que pode ser uma brinquedista, pode ser uma pedagoga. Normalmente, o ideal seria uma pedagoga, tá? Com conhecimentos hospitalares, para o processo de desinfecção de todos os materiais, né? E utilização de EPIs. Então, por isso que é importante ela ter um curso, né, relacionado ao hospital. E aí ela pega o brinquedo de acordo com a criança e de acordo com o que ela tem que se desenvolver. É muito interessante porque o psicólogo pode trabalhar nesse lugar, o médico, se quiser, ele também, o médico pediatra tem total autonomia também para trabalhar nesse lugar, né? É só conhecer qual é a finalidade de cada tipo de brinquedo, né? Para que aquele brinquedo vai trabalhar. E é muito interessante, a brinquedoteca ela é muito importante. Então, uma lei, né? Lei 11 de 104 de 2005, ele tem a obrigatoriedade de uma brinquedoteca em qualquer unidade de saúde, tá? Seja para um atendimento pediátrico ou para uma internação. A brinquedoteca é um espaço provido de brinquedos e jogos a fim de estimular a criança e seus acompanhantes a brincar. Lembrando que o brincar, ele favorece muito a melhora da imunidade do paciente. Ele é um ambiente de acolhimento. Ele ajuda a incentivar as crianças a resgatar, né, atividades do cotidiano, oferece experiências positivas, tem um contato social com as outras crianças, estimula o lado forte e saudável da criança, diminuindo o lado doente. Então, quando você pega uma criança e você trabalha nela o sistema nervoso simpático, o lado bom, o lado forte e saudável dela, o lado doentio fica esquecido. Isso é muito importante para o aumento e melhora da imunidade infantil. Então, essas aqui são brinquedotecas, tá vendo?
Pode ser feita a utilização de bonecos, fantoches, né? Então, família de fantoches. Isso tudo, pessoas, pode ser muito bem trabalhado. Uma tarde de teatro com as crianças internadas, né? Uma manhã de pintura com as crianças internadas. Isso é muito importante. Por isso a importância da brinquedoteca, não com um espaço com brinquedos lá jogados para as crianças ir brincar, mas um espaço realmente de entretenimento infantil. Entretenimento infantil, entretenimento acolhedor, entretenimento humanizado, entretenimento social, em que as crianças consigam uma se socializar com a outra. Isso favorece demais a melhora do paciente, tá? Então, observe, ó, são todos doentes, tá vendo? Todos. Todos estão doentes, ó. Eles esquecem a doença, ó. Esquecem mesmo. Quem já teve oportunidade de trabalhar dessa forma, com brinquedos, sabe como que é incrível a melhora deles através do brincar. É muito interessante, tá? Então, nós não precisamos de recursos extraordinários, tá? Eu não preciso de uma TV de LED, uma boneca que custa R$ 300, não preciso nada disso. Um papel em branco e lápis de cor é o suficiente para essa criança melhorar, né? Ser nítida a melhora no quadro do infantil e patológico dessa criança, tá bom? Então, desenho, recorte, colagem, origami, escrita. Então, ter canetinha, giz de cera, cola, tesoura. Tudo isso, pessoas, ajuda muito, tá? Fazer recorte em revistas, colar recortes de revistas. Isso é muito bom mesmo. Até para quem tem criança, né, que fica doente em casa, é bom utilizar o brincar. Mas o brincar dessa forma que eu mostrei, não brincar de ficar assistindo TV, mas um brincar assim diferenciado, tá bom? Aqui, né, material, recursos de materiais hospitalares, a boneca que dá para a gente trabalhar com ela os procedimentos médicos, a luva, que dá prazer pra gente fazer carinha com a luva. Né? Duvido que vocês que já passaram na pediatria nunca fizeram uma luva dessa assim, né? Desenhos em máscaras, aventais, tudo isso chama a atenção da criança, né? Um jaleco criativo, né? De bichinhos, isso é muito interessante. Aqui mostra, né, brinquedos de objetos de uso cotidiano, né, animais, comidinha, né, profissão em miniatura. Tudo isso, pessoas, eles gostam muito de brincar, né? Jogo de cozinha, panelinha, talher, tijolinho. É um exemplo de como se montar uma brinquedoteca, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, concluímos que adoecer faz parte da vida. Todos nós adoecemos em alguma parte de nossas vidas. Todavia, algumas doenças levam à hospitalização, afetando a vida das pessoas durante um determinado período de tempo. O caso torna-se mais grave quando o paciente doente é uma criança, né? Além de ter, né, quando é uma criança e quando a sua causa de internação, além de ser alguma debilidade física, acaba se tornando crônica, que é o caso das crianças com neoplasias, prejudicando uma das etapas mais importantes da sua vida, a infância, né, que o restringe a um leito, tá bom? Desta forma, os principais conhecimentos atuais sobre as consequências psicológicas da hospitalização infantil é apresentar algumas sugestões de estratégias a implantar para que essa experiência pode ser cada vez menos um problema comportamental, emocional e de desenvolvimento. E qual é a resposta para todos esses estudos que nós tivemos hoje? O brincar. O brincar, ele é um dos melhores fatores para a gente poder trabalhar com a criança.
tá bom? Então, fica aqui um exercício para vocês fazerem. Eu vou encaminhar 3 vídeos para vocês em complementação da aula. Nossa aula hoje foi curtinha, mas é porque eu quero que vocês assistam os vídeos complementares referente a essa aula, tá? Façam essa atividadezinha como fixação da matéria, não precisa copiar as perguntas, podem fazer só as respostas, mas não deixem de fazer porque serve de fixação da matéria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de hospitalização infantil. É um local muito lindo para se trabalhar, muito triste também, né? Mas eu creio que todas vocês são capazes de poder trabalhar nessa área, tá bom? Nunca se esqueçam de sempre estar aprendendo uma brincadeirinha diferente, tá? Leva, né, algum material ou pede a administração para comprar algum material ou crie brincadeiras mesmo, você. Procure na internet algumas brincadeiras e leve na sua cabeça algumas brincadeiras que talvez nem precise de algum instrumental, tá bom? E que você faça essas brincadeiras para poder melhorar, né, a vida e a qualidade de vida dentro desses hospitais com essas crianças, tá bom? Lembrando sempre que a brincadeira ajuda muito, estimula muito o sistema nervoso simpático, o que auxilia muito, né, ao melhoramento aí da imunidade e a alta dessas crianças, tá joia? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e espero que vocês tenham gostado da aula. Até!